Oi, pessoal! Vamos iniciar aqui a correção das atividades de hoje, dia 8 de dezembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de matemática, onde a gente vai trabalhar um pouquinho de gráfico, tá? No interdisciplinar, a gente vai trabalhar a exploração de minérios, né? Ouro, diamante e os povos da floresta, tá? E também do nosso currículo adaptado, a gente tinha algumas subtrações para resolver, tá? Mas vamos iniciar então com a atividade de matemática, né? Atividades com gráfico, lá no EMAI, páginas 87 e 88. Então, aqui na página 87, né, a gente tem aí dois gráficos realizados aí com essa turminha do terceiro ano D, né? A nossa turma é terceiro ano D também, olha só. Só que aqui são dados fictícios, tá? E a gente tem aí, né, os times de futebol que os alunos, né, mais gostam, tá? Então, a votação para saber os times preferidos. O preferido aí é o Santos, né, dessa turma aí do terceiro ano D, né, que tem aí a barrinha mais comprida, tá? Então, escreva um texto comentando o resultado da pesquisa. Você podia escrever assim, ó, na turma do terceiro ano D foi feita uma pesquisa, aonde foi constatado que o time preferido dos alunos é o Santos Futebol Clube. Em segundo lugar ficou o São Paulo e, por último, o time portuguesa, tá? Então, um textinho assim, bem simplesinho, explicando aí o que esses gráficos representam, tá? Explique as semelhanças e diferenças entre os dois gráficos. Então, semelhanças, a gente percebe aqui que uma das semelhanças é o resultado, né? A gente percebe que nos dois gráficos, o Santos aí, ele venceu, né? 12 alunos aí, né, votaram no Santos. Então, os dois gráficos, eles trazem as mesmas informações. Qual a diferença entre eles? Um gráfico está na horizontal e o outro está na vertical. O que isso significa? Um gráfico está deitado, que nem esse daqui, né? Aqui está deitadinho, né? Os números estão aqui embaixo e os nomes aqui em cima. E esse está ao contrário, né? Os nomes estão embaixo e os números do lado, tá? Então, essa é a única diferença, mas eles apresentam exatamente as mesmas informações, tá? E aqui era para a gente fazer um levantamento da nossa turma, que não vai ter como fazer porque a gente não está em aula presencial, tá? Essa segunda atividade, a gente tem aí o tempo gasto em minutos, né, dos alunos Janaína, Mariana, Roberto e Fabrício, para chegar na escola, né? Coitada da Janaína, que leva 70 minutos, né? Vamos responder as perguntinhas, então. Quantos minutos Mariana gastou para chegar à escola? Mariana, 10 minutos. E Fabrício? O Fabrício gastou 20 minutos. Algum aluno gastou mais de 60 minutos? Quem? Sim, a Janaína. Né? Gastou 70 minutos, né? Janaína. Quem demorou 30 minutos para chegar à escola? O Roberto, né? Exatamente 30 minutos. Roberto. Nossa. Quem demorou menos de 30 minutos para chegar à escola? São dois, né? A Mariana e o Fabrício, menos de 30 minutos, né? Mariana, vou escrever tudo grande. Mariana e Fabrício. São os que demoram menos aí, né? Mariana, 10 minutos, Fabrício, 20 minutos. A que horas Roberto saiu de sua casa, sabendo que os alunos chegaram à escola às 7 horas? Então, o Roberto, ele demora 30 minutos. Se ele precisa estar na escola às 7 horas da manhã, né? Ele tem que sair meia hora antes, tá? Então, ele saiu de casa, né? 7 horas tira meia hora, às 6h30 da manhã, né? Porque ele leva meia hora para chegar, ele vai chegar exatamente às 7 horas, tá? Então, a atividade, né, de matemática era até aí na página 88. Agora a gente vai para o interdisciplinar, páginas 116 até a 119. Aqui na página 116, fala um pouco aí, né, do ouro, das jazidas, né, de como eles buscavam esse ouro nas minas, tá? E tinha aqui as perguntinhas para responder, ó. Observe a obra de Johann, né, acho que é um pintor, né? O nome dele é difícil de ler. Que tipo de mineração ele mostra? Explique. Então, a gente vê aqui na imagem, né? Se a gente aproximar um pouco mais, é que fica meio ruim, né? Mas as pessoas, elas estão garimpando ouro, tá?
Então, a exploração de ouro de aluvião, que é possível observar os trabalhadores explorando o fundo e as margens de um rio, tá? Aqui era para fazer uma pesquisinha na internet, tá? Para ver quem eram as pessoas que trabalhavam na extração do ouro, né, e dos diamantes nos anos 1700 a 1800, tá? Então, podia pesquisar de onde elas vinham, quais eram as condições de trabalho e anotar no caderno. Era para apresentar também, mas a gente não tinha como fazer a apresentação. Então, se vocês digitarem lá no Google, né, pessoas que trabalhavam, né, na mineração, né, mineração de ouro em 1700, porque ele quer saber especificamente, né, desses 100 anos aí, entre 1700 e 1800, tá? Então, vocês podem pesquisar no Google mesmo, e vocês vão ver, então, que foi utilizado bastante o trabalho escravo, né? Ali, a gente sabe que a escravidão no Brasil, ela só foi abolida em 1888. Então, entre 1700 e 1800, né, pessoas negras que foram ali escravizadas, né, trazidas da África, elas que foram utilizadas na mineração desse ouro, nesse trabalho forçado, tá? Elas ficavam com algum ouro para elas? Claro que não, né? Então, aqui a gente tem mais um pouquinho aqui falando da extração do ouro, que modifica aí o ambiente, tá? Porque eles cavocam, né? Acabam mexendo ali nas rochas e na parte da terra ali, então muda a forma como o ambiente é, tá? As escavações. Aqui a gente tem um modo, né, de se extrair ouro do rio aqui, um maquinário, né, que removia uma parte do solo ali. Então, aqui é pergunta, né, o que a imagem mostra, né? O modo como se extrai o ouro no Rio das Velhas e outros, né? Esse é especificamente o Rio das Velhas, tá? Deve ser o nome aí desse rio onde eles extraíam, tá? Aqui correspondem os números apresentados na imagem 1, 2 e 3, tá? Então, aqui o 1, desvio das águas do rio. O 2, remoção do solo do rio. Então, aqui, né? Tirou a água e removeu o solo. E 3, a decomposição do solo e do cascalho e montes fora do rio, tá? Então, os números correspondem às etapas do processo de escavação, tá? Então, é isso que representa. Que problemas ambientais esse tipo de extração pode causar? Ele causa desmatamento, desgaste do solo, acúmulo de terra e cascalho nas margens do rio, tá? Então, prejudica, a mineração prejudica a natureza. Então, aqui era mais uma pesquisa se a extração do ouro ainda causa problemas ambientais atualmente. Depois compartilhe os resultados com o professor. Olha, uma das coisas que vocês vão observar ao pesquisar sobre isso, né, extração do ouro atualmente. Se vocês pesquisarem lá no Google, né, que é sempre um meio de pesquisa, né, vocês vão verificar que ainda são realizadas, tá, a mineração do ouro, ainda se fazem perfurações e a gente tem o problema ali do mercúrio, né, que é jogado nos rios também, que acaba intoxicando aí os peixes e a gente acaba consumindo peixe com esse mercúrio, tá? Então acaba aí prejudicando até a nossa saúde. Mas como eles precisam, né, do ouro, né, precisa de lucro, quem se importa com o meio ambiente, quem se importa com nós pobres que vamos consumir o peixe envenenado depois, né? Ninguém se importa, eles só se importam em conseguir extrair esse ouro, tá? Bem, os povos da floresta. Então, a gente tem aqui, né, pessoas que vivem na floresta, né, que fazem aí o extrativismo vegetal. É o caso aí dos castanheiros, dos ribeirinhos, que fala o texto, né? Então, dê um exemplo de produto extraído a cada tipo de extrativismo feito há mais de 300 anos no Brasil. Então, um extrativismo vegetal que a gente estudou, quando eles extraíam o pau-brasil, né? Que os indígenas mesmo, eles trabalhavam ali para os portugueses retirando esse pau-brasil. E mineral, a extração de ouro e diamante. Quem são os povos da floresta, né? Os povos indígenas, que ainda existem, tá?
seringueiros, castanheiros e os ribeirinhos. Então, aqui, né, a gente tem um método de extração de látex que risca, né, essas árvores e acaba saindo esse líquido aí que vai aí servir para fabricação, né? Qual a importância da organização das operações das cooperativas extrativistas, tá? Então, a gente observa aqui nesse segundo parágrafo, terceiro, na verdade, 1, 2, 3, 4, quarto parágrafo, tá? Nesse parágrafo aqui, ó, a gente observa sobre essas cooperativas, né? O que fala o texto, ó? As cooperativas são uma forma de garantir que os recursos sejam extraídos de maneira adequada e vendidos pelo valor justo. Isso beneficia as populações tradicionais e permite a preservação das florestas, né? Porque senão eles saíam, né, extraindo sem pensar e prejudicaria a floresta. Então, essa é a importância das cooperativas. Protege as pessoas que trabalham com isso e protege o meio ambiente, tá? Aqui tem mais uma pesquisa, né, para a gente procurar aí os produtos que são extraídos da reserva extrativista Chico Mendes, né? Como vivem as populações, se há cooperativas extrativistas atuando na área e como elas funcionam, tá? Então, você pode só pesquisar também lá no Google e anotar no caderno, tá? Chico Mendes aqui, né, que foi um seringueiro que defendia a preservação da Amazônia. Então, a gente precisa aí verificar como que está a situação dessa reserva Chico Mendes aí, né? E então é importante que vocês façam essa pesquisinha e deixem anotada aí no caderno. Não precisa escrever muita coisa, tá? Pega só os pontos principais ali para não cansar muito, tá bom? Então, a gente chegou aqui no final dessa atividade aí sobre extrativismo vegetal, tá? E agora a gente vai, então, para o nosso currículo adaptado. Aqui no currículo adaptado, a gente tinha essas subtrações e precisava pintar os balõezinhos, né, de acordo com os números. Então, a gente vai pegar o lápis, né, e vai pintar. O 2, a subtração que dava como resultado. O 2, a gente ia pintar de azul. Então, deixa eu pegar um lápis azul aqui. Deixa eu pintar de azul. Onde que deu o resultado 2? 8 menos 6. 2. Então, eu vou pintar esse balãozinho de azul, né? 8 tira 6, 2. Eu sei que vocês vão pintar mais bonitinho, né? Sem borrar, mas a gente tenta. O 3. Resultado 3 de amarelo, ó. 12 menos 9 dá 3, né? 9, 10, 11, 12. Então, 12 menos 9 dá 3. De preto. Nossa, eu vou pintar de cinza, porque senão vai sumir, né? De preto. Porque senão, ó, quer ver? O resultado 4, ó. Ah, não, ficou bom até. Não ficou tão ruim o cinza, não. O preto, né? Ficou acinzentado. Então, não vai sumir com a continha aí. Pinta clarinho, ó. De preto, 9 tira 5, 4. De verde, resultado 5, ó. 11 tira 6, dá 5. Então, pintar o balãozinho de verde. Resultado 6 de vermelho, ó. 13 tira 7, dá 6, né? Então, aqui, 13 menos 7 é 6. Agora, de rosa, o resultado 7, ó. 14 tira 7, né? Dá 7. Porque 7 mais 7 são 14, então 14 tira 7 dá 7. E de marrom, deixa eu pegar a cor marrom aqui. De marrom, deixa eu ver se eu tenho marrom, mas meu marrom vai ser bem clarinho. Marrom, o resultado 8. 10 tira 2, 8. Então, vamos pintar de marrom. 10 tira 2, 8, né? Pintamos aqui o balãozinho. E por último, o resultado 9 de branco, né? Então, o nosso balãozinho já tá branco, vamos deixar ele branco mesmo, né? Então, ficava assim as continhas, tá? Pintadinhas, bonitinhas, bem feitas. Façam, colhem no caderno, deixem registrado aí a atividade de vocês, tá bom? Então, a gente termina assim as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!